Então, pessoal, bom dia. Quero agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês aqui. Segundo o convite do Paulo, meu colega e amigo, e hoje está vereador, como ele disse, né? E inovando com essa ação desse curso, muito necessário e acho que vai ser bem legal. Bastante informação para vocês. Também quero agradecer então a prefeita Paula, né, por ter disponibilizado toda essa equipamento do Centro Acolher e do Te Acolhe para a gente poder estar aqui hoje. Né? Agradecer também a Brenda, que essa semana me quebrou um galhão aí. Então, vou pedir desculpas porque eu costumo fazer palestra em pé e gesticular bastante, vai ser uma experiência diferente aqui, então, tá? Vou me sentir um pouco amarrada, mas vamos lá, né? Vocês podem me interromper para fazer perguntas, tá bem? Sintam-se bem à vontade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de transtorno do espectro autista, tá? Basicamente, uma definição, tá? As principais causas identificadas já, também características, como a gente faz o diagnóstico e o que é importante observar, tá? Eu queria só saber que quem é profissional da saúde que está aqui? Os outros são educação? Que outras áreas temos aqui? SMPS, desenvolvimento social. Tá, desenvolvimento social. Recursos humanos. Atendimento educacional especializado. Joia, aí, isso aí. Muito bem, que bom ver os vários setores se envolvendo nesta causa, né? Então, talvez vai ter alguns termos que alguns não conheçam, por favor, se ficarem com alguma dúvida, me interrompam, ou se quiserem perguntar no final também, fiquem bem à vontade, tá bem? Então, falando um pouquinho de transtorno do espectro autista, né? O que é o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno definido pela medicina como um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? O que isso quer dizer? É um transtorno que está relacionado com o desenvolvimento do sistema nervoso central e da parte neurológica do sujeito, tá? Ele é uma condição complexa, ainda sem causas específicas definidas, tá? E vai se apresentar de modos variáveis e com diferentes graus de necessidade de apoio, que hoje é como a gente classifica, não mais como leve, moderado, grave, mas sim como nível 1, nível 2 ou nível 3 de necessidade de suporte, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? As pessoas que têm transtorno do espectro autista podem ou não apresentar um déficit intelectual, uma deficiência intelectual, tá? E também na linguagem, e podem estar associados esses déficits, tá? Cada sujeito com transtorno do espectro autista é singular, é diferente, a gente não encontra dois autistas iguais, tá? Quem trabalha com isso vai me entender, né? Mesmo o pessoal da educação que tem alunos autistas na escola, sabe que tendo dois alunos autistas na mesma sala, cada um é de um jeito, né? Tá? Então, também podemos ter dificuldades na comunicação, na interação social e nas atividades de vida diária de uma forma geral, tá? Como é que a gente contabiliza isso, né? Então, a incidência do transtorno do espectro autista, ela está bem caracterizada, em 4 a 5 vezes mais nos meninos do que nas meninas, tá? Depois eu vou mostrar umas imagens para vocês vão entender um pouquinho. No Brasil, temos cerca de 2 milhões de pessoas, né? Provavelmente este número está subestimado, deve ter mais, tá? Mas é o que a gente tem de estatística até o momento. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 70 milhões de pessoas dentro do espectro, né? E segundo um estudo americano recente, né, que foi divulgado pelo CDC americano, então 1 a cada 36 crianças nascidas nos Estados Unidos está dentro do espectro, tá? Como a gente não pode simplesmente transpor uma estatística americana para o Brasil, a gente imagina que no Brasil deve estar aproximadamente assim, mas não podemos ter essa certeza 100%, mas com certeza está aproximadamente nessa mesma condição, né? E as comorbidades são muito comuns no transtorno do espectro autista. Quais são as mais comuns? Epilepsia, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
transtorno obsessivo compulsivo são as mais comuns, tá? Mas podem haver outras, certo? Até outros transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, né? Algumas fobias, certo? Com relação às causas, né? Como eu falei antes, as causas do transtorno espectro autista são desconhecidas. Porém, existe uma etiologia biológica que já está identificada, né? Então, jogar tudo nas costas da genética também não é justo. Tem muitas coisas associadas que podem estar envolvidas nesse diagnóstico, tá? Mas se sabe que existe uma predisposição genética, tá? Com mutações que podem ser tanto espontâneas, que aconteceram naquele sujeito na barriga da mãe, né? Como uma herança genética passada de pais para filhos, o que não é incomum quando a gente faz o diagnóstico numa criança, olhar para os pais e identificar traços, ou até um diagnóstico um pouco mais certeiro num dos genitores, ou às vezes em ambos, tá? Então, essa é uma herança genética que é passada de pais para filhos. Porém, as mutações espontâneas, que também podem acontecer, estão relacionadas a intraútero, né? Vida intrauterina, estresse, que a mãe e o feto podem ter passado não só o estresse emocional, como o estresse metabólico, outros tipos de estresse, né? Infecções, tá? Exposição a substâncias tóxicas, né? Pode ser também medicações, podem ser outras substâncias ilícitas, né? Condições durante a gravidez, como desequilíbrios metabólicos, hipertensão, diabetes, outras coisas que podem estar envolvidas nessas mutações genéticas espontâneas que aconteceram naquele sujeito. Então, às vezes, a gente pega, né, uma criança, por exemplo, faz o diagnóstico e olha para os pais e não identifica traços, né? Olha para a família e não identifica. Então, talvez tenha sido uma mutação espontânea que aconteceu com aquela pessoa na vida intrauterina, tá? Então, esse modelo genético que explica o transtorno foi chamado de modelo do copo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem, tá? É um modelo que identifica uma herança multifatorial, né, multigenética, tá? E apresenta o impacto das variantes genéticas e do ambiente com maior ou menor risco para a pessoa desenvolver o transtorno ou herdar o transtorno, certo? Então, a gente vai ver, né, que existe um copinho, como a gente chama, né? E aí, se a gente observar esse copo, tá? A mãe não tem autismo, nem o pai. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Dá para ver? Tá? Porém, o pai tem um gene alterado, um gene que pode estar envolvido na herança do autismo, e a mãe também. A mãe tem um gene azul bem grande e um outro roxinho menor. O limite para o sujeito ter transtorno do espectro autista ou não é aquela linha pontilhada que passa em cima. Tá? O que aconteceu? Esse casal teve 4 filhos. Tá? Cada um desses copinhos é um filho. E aí, essa linha tracejada é a que indica o limite para a pessoa nascer com autismo. Tá? Na criança 1, a gente vê que ela nasceu com autismo. É o que diz embaixo aqui, TEA. Não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Esse copinho tá bem cheinho, né? Tem um gene azul, tem 2, 3 genes roxinhos, tá? Um herdado do pai, outros 2 que provavelmente foram mutações aleatórias que aconteceram, e ele nasceu com autismo. A criança 2 também tem um gene roxinho, né? E os fatores ambientais, mas ela não atingiu o limiar para nascer com autismo. A criança 3 a mesma coisa, também tem 2 genes, 2 fatores ambientais, não nasceu com autismo. Já o último filho lá, a criança 4, também nasceu com 2 genes variantes, né? E devido a ter um gene, uma variante rara bem grande, azul, nasceu com autismo, tá? O que isso quer dizer? Por que às vezes numa família tem 2 ou 3 crianças, uma só tem autismo? É por causa disso. Porque o limiar para desenvolver ou nascer com o transtorno do neurodesenvolvimento não foi atingido em algumas delas. E uma das crianças atingiu, herdou mais genes ou teve mais mutações genéticas intraútero somadas, tá?
Então, nesse modelo, né, a gente pode ver que os indivíduos, agora tem uma outra imagem, né, os indivíduos do sexo masculino são representados por copinhos de tamanho menor em relação aos do sexo feminino, tá? Isso mostra que as meninas, as mulheres, os fetos do sexo feminino têm um limiar maior para atingir o transtorno, tá? Quer dizer que ela precisa de mais genes alterados para desenvolver o transtorno, tá? Então, isso está demonstrado já em estudos científicos, né? E explica por que às vezes numa família que tem 2 ou 3 meninos e uma menina, os meninos são autistas e a menina não, tá? Então aqui fica mais fácil da gente ver, ó. O copinho do masculino é um copinho mais baixo e ele atinge aquela linha tracejada mais fácil. O copinho das meninas é um copinho maior e aí é mais difícil de atingir aquela linha tracejada, entenderam? Deu para entender a diferença? Então isso é uma das explicações de por que as mulheres são mais resistentes ao TEA, né? Porque elas são mais tolerantes a portar genes, mas não desenvolver o transtorno. Tá? Isso quer dizer que elas têm os genes, se elas tiverem filhos, elas podem passar esses genes adiante, só elas não, neste momento, elas não têm o transtorno. Tá? Então, é isso aí, a gente tem que ter em mente que o transtorno do espectro autista é uma condição multigênica, né, e multifatorial, não é só os genes, tem outros fatores ambientais e outras situações que também estão envolvidas tanto na gênese do transtorno como no prognóstico daquele sujeito, de como ele vai se desenvolver ao longo da vida, né? E essa combinação de variantes genéticas, tanto as raras como as comuns, é que podem ser ou não herdadas. Ele pode ter herdado isso ou ele pode ter desenvolvido isso a partir de uma variação, de uma mutação dentro da barriga da mãe. Tá, pessoal? Só para entender? Deu para entender? Tranquilo? Ótimo. Mas aí, para falar de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que entender o que é neurodesenvolvimento, né? Se a gente desmembrar essa palavra em duas, né, a gente vê, é o desenvolvimento neurológico do sistema nervoso central daquela pessoa, né? Então, o transtorno do espectro autista está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que depois eu vou falar um pouquinho mais quais são os outros, tá? E em função disso, se estuda há muitos anos, né, inclusive o CDC americano, que é a nossa referência maior, tem atualizado isso depois da pandemia também. A gente tem uma ferramenta bem importante para avaliar o desenvolvimento infantil, né? Todos nós temos, todos nós. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é essa ferramenta, né? E ela serve para a gente identificar os atrasos nos marcos do desenvolvimento, né, de forma a identificar de forma precoce, né, essas diferenças e poder a partir disso tomar uma providência. Ah, tá, tem um atraso no marco do desenvolvimento da fala. É autista? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que seja só um atraso na fala, pode ser um outro transtorno da fala, né? Mas identificar que tem um atraso é o primeiro passo para a gente poder ir atrás disso e tomar uma providência. Qual seja ela, encaminhar para um diagnóstico, né, encaminhar para a terapia, tá? Que às vezes o mais importante é começar a terapia e depois, a partir disso, fechar um diagnóstico, porque nem sempre a gente consegue na primeira já fazer um diagnóstico, né? A Sueli que é a fonte, está aqui para me... Então, a partir desta primeira identificação, a gente pode tomar uma providência, né? Vocês como educadores, conversar com os pais, olha... Teu filho é inteligente, ele brinca, né? Ele se envolve com os colegas, mas eu vejo que ele está com um problema na fala em relação aos colegas, ele tem um pequeno atraso. De repente era importante a gente ir investigar isso, né? O pessoal da saúde é a mesma coisa, tá? Então, ter este olhar e conseguir fazer com que essa pessoa seja vista por um profissional o quanto antes, para a gente poder desenvolvê-la o quanto antes, né? Então, este é um instrumento que todos vocês conhecem, quem tem filho e quem não tem. Eu aposto que vocês conhecem, tá? Eu não botei nenhuma imagem da caderneta na parte interna, mas ela tem uma seção inteira de desenvolvimento infantil que vocês podem acompanhar, tá? Eu sei que às vezes a gente que tem filho só olha a parte das vacinas, né? Para ver se está tudo em dia, se não tem nenhuma vacina atrasada, para não
não ter nenhum problema, mas dentro da caderneta existe toda uma seção onde aparecem os marcos, né? E o marco não é assim, ó, com 3 meses tem que estar fazendo tal coisa. Entre 2 e 4 meses a criança tem que estar fazendo tal coisa. Então, ele é um curto espaço de tempo, mas é dentro daquele tempo que a criança tem que ter adquirido aquela habilidade, tá? Vou falar um pouquinho mais depois também. Certo? Todos conhecem a carteirinha de vacina? Nos postos de saúde tem, né? O pessoal que tem filho pega a carteirinha do filho. Essa é o modelo mais recente, mas tem outros modelos mais antigos também, né? Então, vale a pena dar uma investigada, tá? E o que é o desenvolvimento infantil, né? Para a gente entender um pouquinho quais são as condições associadas, né? Então, o desenvolvimento infantil, ele é uma interação complexa de diversos fatores, né? Desde padrões individuais, né? A pessoa nasceu com algumas características, então ela vai se desenvolver daquela forma, as diferenças individuais, né? Às vezes 2 crianças com a mesma idade, uma se desenvolve assim, outra se desenvolve um pouquinho diferente, um fala primeiro, outro caminha primeiro, tudo dentro do mesmo marco, né? Dentro do período do marco, né? E também as influências contextuais, que são o ambiente onde essa criança vive, né? Quais as pessoas que convivem com ela, se ela convive com outras crianças, se ela vai na escola, se ela tem contato com outras experiências, né? Então, isso tudo vai interagir de forma a fazer o desenvolvimento, não só o neurodesenvolvimento, né? Mas o desenvolvimento de uma forma geral dessa criança, tá? A parte desde ela começar a rolar, sentar, né? Começar a engatinhar, caminhar, falar, isso tudo vai estar, de certa forma, condicionado a essas dimensões que eu falei aqui, tá? E quais são, então, os domínios, né, que estão relacionados ao desenvolvimento? Como eu falei, não é só o desenvolvimento neurológico, né, mas a gente também tem um contexto físico, né, do desenvolvimento físico, que é isso que eu falei, da criança rolar, a criança se sentar com apoio, depois sem apoio. Então, tem um desenvolvimento da parte motora, da parte muscular, né? Também o desenvolvimento cognitivo, que é ela ir adquirindo habilidades cognitivas, ela ir aprendendo coisas novas, primeiro a balbuciar algumas sílabas, né? Depois aos pouquinhos vai falando e ela vai aprendendo que se ela fizer isso, vai acontecer isso, né? Então, ir adquirindo essas habilidades cognitivas e também o desenvolvimento psicossocial, que está relacionado, então, às interações com a família, com os cuidadores, com as outras pessoas com quem ela vai conviver, né? De que forma ela vai aprendendo a interagir, né? Para viver depois em sociedade quando ela crescer e for um adolescente, um adulto, tá? Então, são essas 3 dimensões, basicamente, que estão relacionadas no desenvolvimento. E elas interagem entre elas, né? Então, o desenvolvimento físico não é apenas físico, ele também está relacionado com o cognitivo e está relacionado com o psicossocial, né? Da mesma forma, o cognitivo, o psicossocial, todas essas dimensões, elas interagem entre elas para uma ir complementando a outra no desenvolvimento, tá? Então, com relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, né? A gente sabe que alguns diagnósticos a gente já detecta logo que a criança nasce, né? Quando tu olha para aquele bebezinho, quando ele nasce, algumas síndromes se identifica, algumas questões como deficiência auditiva, uma deficiência visual já são mais fáceis de identificar hoje cada vez mais, né? Teste do olhinho, teste do pezinho, teste do coraçãozinho, Então a criança já é testada de várias formas quando nasce, né? E essas coisas são detectadas o mais precocemente possível para que se possa intervir e desenvolver o máximo que for possível daquela condição daquele sujeito, né? Então, essas coisas que são identificadas logo ao nascimento são mais fáceis, às vezes, a gente vê. Porém, outras condições são diagnosticadas ao longo do desenvolvimento. Por quê? Porque elas não são evidentes, não tem uma cara, né? E a gente vai percebendo conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo que ela tem uma diferença no desenvolvimento,
né? Então, por exemplo, o transtorno do espectro autista, algum tipo de deficiência intelectual, né? Um transtorno de déficit de atenção também vai aparecer mais para frente, né? Então, são condições que a gente vai ter que observar o desenvolvimento daquela criança, se ele está acontecendo de forma neurotípica ou não, para daí então poder dar um diagnóstico e já começar antes disso até as intervenções terapêuticas necessárias, tá? Então, o diagnóstico da maioria dos transtornos envolve uma avaliação clínica, né, feita por profissionais da saúde, alguns exames complementares, quando tem a questão de uma deficiência intelectual, por exemplo, se faz uma avaliação neuropsicológica, ou então se faz muito, né, avaliações da parte da audição, né, para a gente ver se aquela criança realmente não ouve, ou se ela enfim, tem uma característica de não responder, tá? Então, são vários exames que são associados, às vezes um eletroencefalograma, exames de imagem, dependendo da condição, individualmente se indica, né? Tá? E as pessoas, né, os familiares e as pessoas com quem essa criança convive, então, também aí entra a escola, né, entra os profissionais de saúde que atendem essa criança, entra os amigos, os vizinhos, as outras crianças com quem ela convive, são quem vai prestar informações para a gente poder suspeitar de alguma coisa e, às vezes, já fechar um diagnóstico, né? Então, por isso é importante os professores terem também esse olhar sensível para essas diferenças. Para vocês é muito mais fácil enxergar, porque vocês estão numa sala de aula com 10 crianças, vocês veem que cada uma é diferente da outra, né? Mas a maioria vai numa mesma toada. E aí, quando tem um sujeitinho lá que é diferente, mas esse aqui tem uma diferença maior, né? Esse aqui está mais atrasado nisso, ou esse aqui faz isso diferente dos outros. Então, né, às vezes com a família, quando tem uma criança só, fica mais difícil de a gente identificar. Mas quando tem mais crianças, a gente consegue perceber mais fácil essa diferença, né? Ou quem tem mais de um filho, muitas vezes eu atendo, né, o segundo ou terceiro filho, e aí os pais dizem, não, mas a gente percebeu porque o desenvolvimento dele estava diferente dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos com essa idade já faziam isso, isso, aquilo, e ele não faz, ou ele faz diferente, ou ele, né, tem um comportamento diferente. Então, por isso é importante a família e os cuidadores, né, as pessoas que convivem, trazerem as informações. Tá? Então, os marcos do desenvolvimento, né, que é o que vai nortear a nossa suspeita, né? O que são os marcos do desenvolvimento? Os marcos do desenvolvimento são intervalos de tempo em que a gente consegue, em que a criança tem que ter adquirido aquela habilidade, né? Então, quando a criança nasce, né, um recém-nascido, ali a gente vê na primeira imagem, né, ele permanece na postura fetal a maior parte do tempo, né? Quando a gente tenta puxar o bracinho, às vezes ele chora, né? Porque ele não está acostumado, ele estava encolhidinho dentro da barriga da mãe. Com o passar dos dias, né? Ele vai começando a deixar já o queixo mais levantado, né? Com 2 meses ele já se apoia nas mãozinhas e consegue levantar o peito, e é cada vez, parece que mais cedo as crianças começam a fazer as coisas, né? A impressão que a gente tem. Mas enfim, o que a gente tem ainda definido é isso, né? Aos 4 meses, senta com apoio, tá? Com 7 meses, mais ou menos, já senta sem apoio, às vezes um pouco antes, né? Com 9 meses, fica em pezinho, se segurando na mobília, no sofá, nas cadeiras, tá? Com 10 meses, engatinha. 11 meses, caminha com apoio, ou então já fica em pé sozinho, né? E com 12 meses, 1 ano aproximadamente, já caminha. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como eu disse, não é assim, né? Religiosamente, com 1 ano tem que estar caminhando. Algumas crianças caminham um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, mas é dentro deste padrão. O que acontece é, quando isso não acontece neste período, é que a gente tem que abrir o olho. Claro que aqui são marcos do desenvolvimento mais motor, né? Mas tem outras habilidades, que a criança tem que aprender a sorrir, ela vai responder, né? Depois eu vou falar um pouquinho quais são as coisas que a gente tem que observar. Mas para a gente ter uma ideia, assim, que o físico é o mais fácil de observar às vezes, né? Então, os marcos do desenvolvimento são períodos críticos para se observar a aquisição dessas habilidades, né?
Então, é um intervalo de tempo específico em que determinado comportamento, evento ou habilidade, né, ou a sua ausência causam um impacto específico sobre o desenvolvimento da criança. Ou seja, cada marco do desenvolvimento representa 90% das crianças naquela idade têm esta habilidade. Tá? Então, quando chegou o marco do desenvolvimento, passou aquele período, né, esse intervalo de tempo, né, 90% das crianças com aquela idade tem que ter adquirido aquela habilidade, tá? Seja ela qual for. Né? São momentos do desenvolvimento em que a criança está mais receptiva para certos tipos de experiências. A gente vê que a criança, quando está começando a engatinhar, o interesse dela está todo voltado para aquilo, né? É só o que ela quer. Ela passa o dia inteiro tentando até que ela consegue engatinhar e ali ela vai aprimorando essa habilidade. Então, porque é um momento em que o cérebro dela está apto por adquirir aquela habilidade. É um momento em que ele está, não, agora está na hora de a gente aprender a engatinhar. Então vamos lá, né? Fica mandando o corpo. Agora levanta o braço, levanta o outro braço. E a criança vai. Então, quanto mais a gente intervir naquele período, mais rápido a criança vai adquirir aquela habilidade. Quanto menos a gente estimular, mais tempo vai demorar. Ou talvez a criança nem adquira aquela habilidade, né? Então, quais são as aquisições assim que a gente, né, percebe mais essa questão do tempo? Então, aquisição da linguagem, né? A criança com 2 meses não fala, ela até balbucia, ela não se comunica, ela até blá blá blá, né, reclama, mais chora do que qualquer outra coisa, mas ali naquela idade ela ainda não vai aprender a falar. Então, isso tem um período específico que tem que começar a acontecer. Tá? O desfraldo é a mesma coisa, né? Ninguém vai conseguir desfraldar um bebê de 6 meses, a não ser que, né, seja muito diferenciado, porque ele não tem ainda o desenvolvimento necessário para conseguir fazer aquilo, né? A escrita, a leitura, né? Também são aquisições, isso que a escrita e a leitura ainda são habilidades que são aprendidas e não são inatas, né? Diferente de falar, que é uma coisa natural para o ser humano, aprender a escrever e ler é uma coisa que tem que ser aprendida, tem que ser ensinada. Nós não fomos feitos para escrever e ler, a gente desenvolveu isso ao longo da evolução do ser humano, né? Mas enfim, voltando então, quando a criança está pronta para adquirir aquela habilidade, ela vai começar a treinar, cabe a nós estimular. Esse é o famoso, me fugiu agora. Enfim, esse é o período em que ela está mais, até os 3 anos é o período em que a criança está mais ávida por adquirir habilidades. É um momento em que o cérebro dela está uma esponjinha, está puxando tudo ele quer aprender. Quem tem filho sabe, tu fala uma coisa perto, daqui 3 dias a criança repete aquilo que tu falou. Tu fica pensando, mas de onde é que tirou isso? Ela te ouviu falar 3 dias atrás, nem era com ela que tu estava falando, né? Então é um momento que eles estão muito ávidos para desenvolver e para aprender coisas novas habilidades. Né? Então, por isso que a gente tem que identificar o quanto antes tu identificar os atrasos, maior vai ser o benefício desta criança, né? Tá? Então, cada criança tem o seu tempo, sim, mas que tempo é esse? Quanto tempo a gente espera, né? Quanto tempo a gente espera? Ah, o meu filho ainda não começou a falar, ele está com 2 anos e meio, será que eu espero mais? Será que com 2 anos e meio a criança já fala? Fala, né? E como, né? E como fala? Então, né? Não dá para esperar mais. Tá? Não passou do tempo, mas não dá para esperar mais. Tem que ir o quanto antes procurar. Então, essa questão, antigamente se dizia muito, né? Não, cada criança tem seu tempo. Tá, tudo bem. Tem um intervalo de tempo que a gente sabe que é normal, mas que tempo é esse, né? Em que tempo essa criança está? Então a gente precisa ir atrás para poder identificar. E eu acho que essa é uma das principais funções desse curso, né? A gente poder pensar e mais pessoas olharem para as crianças com esse olhar de identificar as dificuldades e poder, não, acho que está precisando de um apoio aí, né? Tá? Então, pensando na questão dos marcos, né? Com 2 meses, tá? Pense lá nos bebês que vocês conhecem, nos filhos de vocês, nas crianças que vocês atendem. Com 2 meses, né? A criança responde a sons altos, observa o movimento das coisas, então se tu passa um chocalho na frente do olho dela, ela vai observar.
Sorrir para as outras pessoas, por mais que seja um sorriso em resposta, um sorriso social, ela vai responder, né? Leva a mão na boca, bota tudo na boca, tá? Consegue manter a cabeça erguida e levantar o tronco quando tá de bruço. Então faz aquela posição né, de se empurrar com os bracinhos e manter a cabeça erguida. Por poucos segundos, mas consegue. Com 2 meses, né? Com 6 meses, ela já vai tentar pegar os objetos que ela consegue alcançar, né? Aqui com 6 meses ela já está mais sentadinha, sem apoio, né? Algumas ainda precisam de um apoio, mas enfim, ela retribui o afeto que ela recebe, tá? Responde aos sons ao seu redor. Se tu estiver na porta e assoviar, ela vai olhar para ver quem é que assoviou, né? Ela já começa a emitir alguns sons, né? Algumas vogais, principalmente, tá? Aí a gente tem que observar, né? Se ela tem dificuldade de botar uma coisa na boca. Com 6 meses a criança já está super treinada para isso, né? Tudo vai na boca. Tá? Ou então se ela não consegue enrolar, né? Ou se ela parece ainda muito contraída, né? Que também não é o normal. A gente tem que observar também, não é só a flacidez muscular, mas também é contratura, tá? Então, são pequenas coisas que a gente tem que observar numa criança com 6 meses. Se ela consegue ou se ela não consegue fazer. Tá? Isso aqui tudo, gente, tá na carteirinha, tá? Tá tudo na carteirinha, certo? Com 9 meses, né? Ela já consegue ficar em pé, sozinha, apoiada nos objetos, obviamente, né? Se ela já consegue ficar sentada, se tu deita ela, se ela se senta, né? Se ela já balbucia algumas palavras, se ela consegue trocar de turno contigo na brincadeira, né? Tu dá o chocalho e pede de volta, ela te devolve, tá? Responde quando é chamada pelo próprio nome, isso já antes eles fazem, né? Mas até os 9 meses tem que estar consolidado, tá? Reconhece os familiares, olha quando tu aponta para um lado, e isso é uma habilidade muito importante que eu vou falar depois, chamada atenção compartilhada, que é um dos primeiros sinais de dificuldades na comunicação social, tá? Com 12 meses já engatinha, né? Tem crianças que não engatinham, que caminham direto. Meu filho não engatinhou direito, ele se arrastava, mas enfim. Então, com essa idade, a criança já tem que estar se deslocando de alguma forma, né? Fica em pé, tá? Brinca de esconde-esconde, né? Fala mais palavras, tá? Então, ou então, se ele começa a perder habilidades que ele já teve. Falava mais e não fala mais. Falava mais palavras e deixou de falar, né? Fazia mais contato visual, agora está fazendo menos, né? Então, isso é um sinal de alerta. Essa criança adquiriu habilidades e perdeu, que também pode acontecer no autismo, tá? Com 1 ano e meio, né? Já aponta para mostrar as coisas para as outras pessoas, né? Quando ele vê um bichinho do outro lado da rua, quando ele vê uma coisa interessante, ele aponta, tá? Já caminha bem, né? Imita, faz algumas imitações, tá? Vai aprendendo novas palavrinhas, né? E começa com aquela coisa, né? Se o pai ou a mãe sai, o cuidador sai, ele chora, né? Ele se incomoda que ficou sozinho, ou porque eles ainda não conseguem ter a permanência do objeto, ou seja, né? Ele ainda não consegue identificar que se a mãe estava ali com ele, saiu, foi na cozinha buscar um copo d'água, ele não entende que porque ela saiu, mas ela está ali. Ele acha que sumiu, desapareceu, nunca mais vai voltar, né? Então eles não têm ainda essa noção de permanência do objeto. Por isso as crianças choram tanto na ansiedade de separação, né? Mas enfim, são outras coisas para a gente falar. Ou então, de novo, perde habilidades que ele já tinha, né? E com 2 anos, né, já começa a falar pequenas frases com 2 palavrinhas, né? Quero água, eles não dizem quero ainda, né? Diz o nome da criança, né? E água, eles começam a formar pequenas frases, tá? Já sabe usar, por exemplo, os talheres, né? Consegue tomar sozinho com o copo ou com um pouco de auxílio, tá? Eles imitam muito o que a gente faz, né? Segue instruções simples. Pega o copo, ele vai lá do outro lado da sala e traz o copo, né? Ou então, como eu já disse outras vezes, perde e começa a perder habilidades, tá? Então, isso são coisas importantes da gente observar. Então, por que é tão importante a gente observar as crianças, né, na interação com as outras e com os adultos e mesmo quando ela está sozinha brincando, né? Porque essas coisas, a forma como ela brinca, né, como ela aprende, como ela fala,
oferece indicações importantes de como vai o neurodesenvolvimento, ou o desenvolvimento de uma forma geral, tá? Esses marcos, né, é o que a maioria das, como eu disse, né, o que se espera que a maioria das crianças consiga fazer em determinada idade cronológica, tá? A maioria tem que estar fazendo isso naquela idade, tá? Claro que quando tem uma criança prematura, a gente tem que lembrar que tem que ajustar a idade do nascimento para a idade gestacional, né? Então, a criança nasceu de 7 meses, a gente tem que lembrar que ela tem 2 meses aí, que ela deveria ter ficado dentro da barriga da mãe e por alguma questão não ficou, então essa idade também tem que ser ajustada, né? Essa idade cronológica ajustada para a gente poder observar os marcos, senão também a criança, né, nasceu de 7 meses, tá? Passou o marco do desenvolvimento da fala, a criança não fala nada, tá com atraso. Talvez não seja um atraso de fato, né? Talvez seja só essa questão da prematuridade que tem que ser observada também, tá? E aqui uma coisa muito importante, tá? Não é necessário um diagnóstico para iniciar a estimulação precoce das crianças, né? Nas áreas que estão em atraso, tá? Isso pode acontecer de forma paralela. Tu vai atendendo, vai estimulando, a fono vai vendo lá a criança, vai avaliando, né? Vai desenvolvendo algumas coisas e depois de algum tempo ela vai ver o que permanece, o que ficou, o que de fato era um atraso, ou o que era só uma questão de falta de estímulo, enfim, né? Uma questão que podia ser tratada mais fácil. Se a partir disso permanecer alguma suspeita, aí se pensa num diagnóstico mais específico, tá? De qualquer forma, é imprescindível que, ao perceber qualquer tipo de atraso, a gente busque auxílio dos profissionais. Então, por isso é tão importante os professores, que às vezes conseguem identificar, observando as outras crianças na mesma turma, né? Ou quem trabalha com crianças pequenas, para poder identificar esses atrasos com uma maior celeridade, para que isso seja visto, né? De forma mais clínica, digamos assim, tá? Muito bem, então vamos falar um pouquinho de características do autismo, tá? Como eu falei antes, né, a atenção compartilhada é uma das primeiras características que a gente consegue perceber na criança. E o que é a atenção compartilhada? Vocês sabem o que é? Sim. Ótimo. Todo mundo aqui que é neurotípico faz. Tá? A atenção compartilhada, então, é o foco de duas pessoas no mesmo objeto. Tá? Como é que isso funciona? Tá? Um indivíduo, então eu, tá? Indico para outra pessoa que está aqui do meu lado, tá? Que ela é para olhar para alguma coisa, tá? Então, tá, a Fran está aqui do meu lado, né? E aí eu olho para a Fran e faço assim, ó, e olho de novo para a Fran. A Fran me olhou para a porta e olhou de volta para mim. Isso é atenção compartilhada. Nós compartilhamos um foco de atenção, tá? Isso é uma característica muito importante relacionada ao neurodesenvolvimento típico. As crianças, agora falando especificamente do autismo, elas não adquirem esta habilidade ou demoram muito mais que as outras crianças para conseguir. Tá? Isso é uma habilidade que a gente adquire muito cedo, muito precocemente no desenvolvimento. Com 2, 3 meses a gente já começa, né? A mãe tá brincando com o chocalhinho, tá? Aí o neném olha para o chocalho, olha para a mãe, né? Então, esse compartilhamento de atenção é uma coisa muito importante, é um marco bem importante no desenvolvimento, e ele é um dos preditores mais precoces que a gente tem do autismo, tá? Então, o indivíduo olha para um outro indivíduo, aponta para um objeto e depois volta a olhar para o indivíduo. É isso que eu fiz, né? A Fran está aqui do meu lado, eu olho para a porta, olho para a Fran olha para a porta, olha para mim, compartilhamos a atenção. Nós duas entendemos que era para olhar para a porta, porque alguma coisa aconteceu ali. Alguém entrou, alguém saiu, tá? Atenção compartilhada, ela pode ser por iniciativa da criança, né? Então, a criança tem iniciativa da atenção compartilhada, né? Ou então ela pode ser receptiva. A criança entendeu que eu quis que ela olhasse para a porta, né? Essas são duas formas, então, de a gente avaliar. Mas, enfim, isso é uma coisa mais específica, mas, assim, para vocês entenderem como já tem marcos muito precoces, né, do autismo que a gente pode ir observando, né? Quem atende as crianças, quem trabalha com criança, ou quem atende nos consultórios pode perceber isso, né? A criança não triangula a atenção, né? Então, tu pode... Olha ali aquele bichinho na porta, né? A criança não vai olhar,
né? Às vezes falando ou sem falar, ela não olha, tá? E os indicadores comportamentais que estão relacionados então ao autismo, né? A gente pode dividir em 5 aspectos, tá? A linguagem, os aspectos sensoriais, a questão das rotinas, né? Os indicadores motores e os aspectos emocionais. Estão todos eles envolvidos de alguma forma, em maior ou menor grau, no diagnóstico, né? No transtorno espectro autista. Então, a linguagem é o que normalmente leva as famílias a procurar, né? Normalmente a ausência da linguagem é o motivo de busca por uma avaliação, tá? E aí a criança fala abacaxi carrinho. Ela fala? Ela se comunicou? Não, né? Ela falou, mas ela não se comunicou. Tá? Então a gente precisa fazer essa diferenciação entre o que é fala e o que é linguagem. A criança pode ter um atraso na fala, não conseguir falar nem abacaxi carrinho, né? Ou ela pode ter um atraso na linguagem, na aquisição da linguagem, que é a capacidade de se expressar através da fala, de fazer com que aquilo que eu estou falando tenha um sentido, né? Comunicar com a outra pessoa através da fala, certo? Então, isso é muito importante a gente observar, porque, mas ele fala, sim, ele fala, mas aquela fala não tem utilidade nenhuma, né? Não faz sentido nenhum, tá? Então, a gente precisa entender isso e diferenciar. A criança pode ter um atraso só na fala, ou pode ter um atraso na fala e na linguagem, ou só um atraso na linguagem, tá? Quem vai nos ajudar com isso é o pessoal da fonoaudiologia, né? Por isso é importante a gente conseguir observar também esse atraso. Ele está um pouquinho atrasado em relação aos colegas. Ok, vamos dar uma estimulada, vamos dar uma puxada na sala de aula, vamos dar uma puxada lá na terapia, vamos ver se ele começa a falar mais, se ele fala, desenrola um pouco mais, né? Fala as palavras com mais clareza, se comunica melhor. Tentou, não aconteceu. Bom, então pode ser que de fato tenha um atraso que precisa ser investigado, né? Ou então a criança está com 3 anos e não usa a fala de forma funcional. Já, né, tá mais do que na hora de avaliar isso, tá? E aí, então, a linguagem, a gente tem que observar, né? Existe a linguagem verbal, que é isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, blá, 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 eu tô falando, vocês estão me ouvindo. E a linguagem não verbal, que é quando eu começo a perceber você se mexendo na cadeira, né? Bocejando, mexendo no celular. Isso também é uma forma de comunicação, né? A gente se comunica de outras formas, ou expressões faciais, né? Que saco tá aqui. Ou, que legal, essa aula tá muito jóia, né? Ou então, eu não sabia disso, né? Então, a forma como a gente se comunica não é só através da fala, é a linguagem não verbal, a linguagem expressiva que a gente usa também, tá? E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque a gente precisa fazer uma diferenciação entre o transtorno espectro autista e os transtornos da linguagem. Tem crianças que vão ter dificuldades na linguagem, mas elas não têm autismo. Elas interagem bem, elas se comunicam de outra forma, né? Elas não têm estereotipias, não têm dificuldades motoras, não têm nenhum tipo de atraso no desenvolvimento de outros aspectos, mas tem um transtorno da linguagem, tem um atraso na linguagem, né? Então, não falou, é autista? Pode ser, mas não é toda criança que não fala que é autista, tá? Então, a gente também não pode jogar tudo no mesmo saco de gato, né? Isso é um diagnóstico diferencial que tem que ser feito. Quem vai fazer isso? Neurologista, neuropediatra, psiquiatra infantil, fonoaudiologista, que é quem tem, né, as propriedades para fazer essa diferenciação, tá? E aí no autismo a gente percebe muito algumas características. Uma delas é a ecolalia. Você sabe o que é ecolalia? Sim. O que é ecolalia? Quando a criança repete alguma palavra de forma não funcional. Tá? Ou às vezes não é só, ela pode ser uma ecolalia de uma palavra, de uma parte de uma palavra, de uma frase, né? Então, de repente, a criança está sentada na sala e, sei lá, estava brincando com o carrinho e começa a falar, repetir uma palavra, né? Mas ela não está repetindo aquela palavra porque ela quer comunicar alguma coisa com aquilo. Ela repete aquela palavra porque ela tem
uma questão da ecolalia, né? Uma palavra que não tem uma função, aquela repetição daquela palavra ou daquela frase, certo? Ou então algumas características peculiares da entonação da voz, do volume da voz, tá? Eu tenho um pacientinho que eu atendo que é uma menina, ela fala sempre no mesmo tom de voz, na mesma entonação, ela não modula a voz, né? Eu, quando tô feliz, eu falo mais alto, quando eu tô triste, eu falo mais baixo. Né? E ela não faz essa modulação. Ela te conta 10 coisas, todas com a mesma entonação de voz. Então, isso é uma das características do autismo, tá? Então, existem outras características relacionadas à fala e à linguagem que nos indicam um autismo, mas essas são as duas principais, assim, que a gente consegue ver com mais clareza, né? A ecolalia e essa falta de entonação na voz, tá? Ou no volume, né? Não modular isso, tá? E aí, como é que a gente identifica, né, as alterações, então, na linguagem, tá? Com 6 meses, né, se a criança tem poucas expressões faciais, faz um baixo contato ocular, né, aquela coisa que a gente diz, o autista não olha, não mantém o olhar, né, não faz contato visual, tá? Não tem o sorriso social, que é aquilo de tu chegar, olhar para a criança e sorrir, ela te sorri de volta, né? Não tem muito engajamento sociocomunicativo, não faz muita questão de conversar ou de se envolver em outras formas de comunicação, tá? Isso aos 6 meses. Com 9 meses, não balbucia mamã, papá, né? Não tem essa primeira formação de pequenas palavras, tá? Não olha quando é chamado, fulaninho, fulaninho, o pai e a mãe chamam 40 vezes. Aí eles começam a pensar que a criança tem problema de audição, né? Daí levam lá na fono, tá? Não olha para onde o adulto aponta, que é a famosa atenção compartilhada, né? Fulaninho, olha lá aquele extintor. E a criança nada. Né? O pai fala 10 vezes, a criança não olha, tá? Não imita o adulto fazendo careta ou fazendo alguma atividade, né? Eles gostam muito de... então bota uma coisa na boca, se esconde, brincar, né? Ou imita pouco ou não imita, tá? 9 meses. Com 1 ano, né? Ausência de vocalização, não faz nenhum tipo de vocalização, né? Aquelas primeiras palavrinhas, né? Não começa ainda, não tem ainda essa questão da fala. Não apresenta gestos convencionais, dar tchau, bater palminha, tá? Não fala mamãe ou papai, não tem atenção compartilhada, que é o que eu já tinha falado antes, tá? Então, são coisas, né, da linguagem e da comunicação que a gente tem que observar, tá? Nessa idade. Porque com esta idade, esta criança já deveria ter adquirido essas habilidades. Se não adquiriu, tem um atraso. Então, é importante a gente observar, olhar com olhos de ver, tá? Em relação aos aspectos sensoriais, né? O que a gente mais observa é, fechou, tampou o ouvidinho quando deu um estampido de fogos de artifício ou passou uma moto barulhenta, né? Mas o autista, ele pode ter diversas outras questões sensoriais envolvidas, tá? Ele pode ter uma hiporresposta, tá? Que é uma indiferença aparente à dor ou à temperatura, né? Não sente frio, não sente calor. Eu tenho um autista adulto que eu atendo no outro município que, jogando basquete na escola, ele pulou e caiu e virou o pé. Imediatamente o pé dele ficou do tamanho de um bolo. E aí o professor perguntava para ele, fulano, tá doendo? Não. Não tá doendo? Não, não tá doendo. Né? Então, talvez ele não estivesse de fato sentindo dor. Né? Apesar de estar horrível, dele ter quebrado aquele pé, ter que ficar usando botinha por um tempão, tá? Mas então uma hiporresposta, uma hipossensibilidade à dor ou à temperatura, né? Ou então, né, uma reação contrária a sons ou texturas, né? Às vezes a questão da luz, a gente olha para a luz e já fica meio incomodado. E às vezes o autista tem aquela coisa de fixar e ficar olhando muito para a luz, a gente pensa, meu Deus, vai queimar a retina da criança, né? Tá? Então essa questão de uma reação contrária, né? Cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, botar tudo na boca, né? Atendi um outro paciente, eu vou me lembrando aos poucos dos pacientes que eu atendo, que era um menino grande já, de 10 anos, com um autismo assim, moderado para severo, né? Nível 2, 3, que botava tudo, absolutamente tudo na boca. Tudo.
tá? Pegava o sapato, botava na boca, pegava a pedra, botava na boca. Por quê? Porque a questão sensorial dele estava muito relacionada à boca, né? Então, também é uma forma da criança entender o mundo, se relacionar com o mundo, entender os objetos, por isso que ele bota, eu falo criança, mas é o sujeito, né? Botar tudo na boca, tá? Ou uma hiperresposta, tá? Aqui eu falei de novo a fascinação por luzes ou por movimento, né? A questão da rodinha do carro, vira o trenzinho, fica só na rodinha do trenzinho, tá? E a seletividade alimentar, que também é um tipo de hiperresposta, né? Também está relacionado com questões sensoriais, né? O que acontece, né? A seletividade alimentar, às vezes a criança, mas ele só gosta de comer fandangos e bolachinha recheada Bono de doce de leite, não quer comer outra coisa, né? Eu tentei fazer um fandangos em casa, eu tentei fazer um outro bolo de chocolate, da doce de leite, ele não quis. Por quê? A gente sabe que os industrializados são feitos sempre do mesmo jeito, eles têm sempre, absolutamente sempre o mesmo gosto. Né? Então é uma forma também da criança saber que, bom, aquilo eu vou comer e tem aquele gosto, eu não preciso me preocupar se vai ter um gosto diferente, vai ser bom ou se vai ser ruim. Né? Já o que a gente faz em casa, às vezes o feijão está mais temperado, às vezes está menos temperado, às vezes o arroz tem mais sal, às vezes tem menos sal. Né? Então essa questão da seletividade também está relacionada com questões gustativas e táteis de textura. Tá? Não é só a Nutri que tem que resolver, isso também está relacionado com outros, né, outros aspectos sensoriais desse sujeito. Né? Até aqui tudo bem? Pessoal, se vocês cansarem, me avisem, tá? Eu paro um pouquinho. Com relação às rotinas, né? A pessoa com transtorno do espectro autista tem uma tendência a uma rotina ritualizada. O que quer dizer isso? Né? Ela faz as coisas sempre na mesma ordem e às vezes com um ritual que não faz sentido para nós, tá? Eu preciso abrir e fechar 10 vezes a porta do armário antes de escovar os dentes. Parece uma coisa meio de transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas é uma questão ritualizada que é do transtorno, né? Para ele aquilo faz sentido, ou enfim, tem um fator, tem um aspecto calmante e tranquilizante de diminuir a ansiedade, tá? Então, a rotina é sempre da mesma forma, ele acorda de manhã, daí ele levanta da cama, vai no banheiro, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquele outro, todos os dias do mesmo jeito, né? E se tu tirar ele daquela rotina, ele pode ter uma crise, tá? Isso tem que ser muito bem trabalhado. Então nunca vou poder tirar da rotina. Vai, tá? Só que isso tem que ser muito bem trabalhado, com paciência, né? Então, se no fim de semana vocês vão viajar e vão dormir na casa de uma outra pessoa, antes de já começar a preparar, filho, no fim de semana nós vamos visitar a vovó que mora naquela outra cidade, nós vamos viajar tanto tempo, vamos comer diferente, vai dormir numa outra cama, blá, blá, blá. Explicar isso várias vezes durante a semana, vários dias, né? Ou amanhã precisa ir no laboratório tirar sangue e tu não contou, né? O que vai acontecer? Um tendel, né? Aquilo de passar vergonha na rua, né? Então, explica antes, conversa, né? O que vai acontecer, de que forma vai ser. A previsibilidade da mudança na rotina é importante, tá? Mesma coisa na sala de aula. Amanhã vamos fazer uma atividade no pátio, né? Então, já explicar, fulaninho, amanhã a atividade vai ser no pátio, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, parará, parará, né? Isso ajuda o autista a entender que vai ter uma coisa diferente, aceitar melhor, não que ele não vá ter uma crise ou que ele não vá ficar angustiado, mas isso talvez se minimize com essa explicação, tá? Então, o que eu falei, né? Pequenas mudanças causam um sofrimento extremo para essas pessoas, né? Eles acabam tendo crises, então claro que com o tempo, com as terapias, isso também vai diminuindo, isso vai melhorando, a família vai aprendendo a manejar melhor, isso vai se diluindo um pouco, né? Mas é uma característica inicial, então tem que ser bem trabalhado, tá? Dificuldades nas transições, né, de uma atividade para outra, ou de uma rotina para outra, padrões rígidos de pensamentos, de rituais, de saudação, inclusive, né, tem que saudar sempre da mesma forma, né, falar assim, pegar na mão, fazer isso, aquele movimento. Então, são questões de rotina bem rígidos e estruturados, assim, né, e se a gente sai um pouco daquilo, isso acaba
causando uma desorganização da pessoa, e aí a forma que ela tem de se desorganizar às vezes através de estereotipias, às vezes através de crises de agressividade, de se autolesionar, que, claro, isso também não quer dizer que a gente tem que deixar, mas isso pode acontecer em função disso. Para se reorganizar, ela faz aquilo, né? Necessidade de fazer o mesmo caminho para a escola, ou para a terapia, né? Ou para ir no mercado, sempre no mesmo trajeto, né? Ingerir sempre os mesmos alimentos, que é também a questão da seletividade, né? Então, isso é uma coisa bem marcante, assim, no autismo, né? As pessoas relatam muito isso, né? As questões sensoriais, as questões motoras, né? Então, as estereotipias motoras simples, né? Que é aquilo de balançar a mãozinha perto do rosto, né? Ou então bater palma, né? Eu tenho um outro menino que bate assim, tá? Ou então alinhar os brinquedos, né? A gente vê o carrinho, tá, o que ele brinca em casa? Brinca de carrinho, tá, e como é que ele brinca com o carrinho? Ele enfileira os carrinhos. Tá, mas ele não brinca assim, quando estivesse andando numa pista, né, não, ele só enfileira os carrinhos, ou ele vira o carrinho e fica mexendo na rodinha, né? Então é uma forma não usual de brincar, tá? É uma brincadeira não funcional, né? Ou pegar a bonequinha e dar comidinha para a bonequinha, botar dormir, dar banho, trocar fraldinha, né? Ou então outras brincadeiras simbólicas que a gente ama, né? Que é de tu usar um objeto fazendo de conta que ele tem, brincar de fazer conta, né? Que ele tem uma outra função, tá? Também pode ter a colalia motora, né? Fazer barulhos com a boca, por exemplo, não necessariamente palavras ou sílabas, enfim, né? Que também podem ser um tipo de acolalia, tá? Eu fiquei me lembrando agora de um outro menininho que eu atendi, que ele fazia um barulho sempre com a boca. Não me lembro o que era, mas também era um tipo de acolalia, assim, tu via que era, né, uma repetição sem sentido, que não era uma função, não tinha função nenhuma, mas ele repetia aquilo, e não era uma palavra, era um som que ele fazia com a boca. Aspectos emocionais, né? Então, se dizia antigamente, e o autista não tem empatia. Não, ele é muito empático, né? Se ele conseguir entender o que está acontecendo, se é que o outro está sofrendo, ou que o outro está alegre, ele consegue criar empatia. Só que às vezes eles não conseguem identificar as emoções na outra pessoa, tá? Então, a expressividade emocional é menos frequente, mais limitada por isso, porque às vezes eles não sabem também identificar as emoções neles e se expressar, né? Dizer, eu estou triste, eu estou feliz. Né? Eles não conseguem, pela própria questão da linguagem não verbal também, né? Então, as dificuldades de encontrar formas de se expressar, né? E também a dificuldade de responder à tentativa dos outros, né? De interagir, de compreender. Eles têm essas dificuldades emocionais que podem estar envolvidas. Como eu disse, não é que o autista não sente ou que ele não tem empatia, ele às vezes não identifica as emoções, nem nele, nem no outro. Então, se tu disser, fulaninho, o outro lá, o amigo está triste, porque aconteceu uma coisa triste. Daí ele vai lá e abraça, né? Faz um carinho, tá? Então, às vezes eles precisam de uma pista do que está acontecendo, né? Bom, até aqui, tudo bem? É bastante coisa, né? Eu sei, mas vocês vão receber esse material para estudar em casa depois, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito, né, de como se faz o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Até agora a gente falou um pouquinho de características, né, da parte da epidemiologia. Eu vou falar um pouquinho das características e como a gente faz o diagnóstico. Então, como eu falei antes, né, o transtorno do espectro autista é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Por que um dos? Porque nós temos outros transtornos do neurodesenvolvimento segundo o DSM-5, que é o Manual Estatístico Diagnóstico que a gente usa como base para os diagnósticos na psiquiatria, tá? A última edição é a quinta, tá? E ela trouxe várias diferenças em relação à quarta, que separava o autismo, em Asperger, em síndrome de Rett, autismo atípico. Isso não existe mais, tá? No DSM-5 entra tudo como transtorno do espectro autista, e a síndrome de Rett foi classificada em outra coisa, porque ela tem outras características, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? As deficiências intelectuais, né?
que podem ser divididas em deficiência intelectual e um atraso global do desenvolvimento, que também antes era uma forma de classificar o autismo, né? Hoje já, né, tá separado, tá? Os transtornos da comunicação, que podem ser aí, como eu falei antes, um transtorno da linguagem, um transtorno da fala, um transtorno da fluência da linguagem, né, e um transtorno de comunicação social, tá? Só vou falar um pouquinho para vocês verem como isso é muito mais complexo do que simplesmente dizer que é isso ou que não é, tá? O próprio transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que as professoras também veem muito na sala de aula, né? Os transtornos da aprendizagem, que às vezes também são jogados nas costas do autismo, tá? Prejuízo na leitura, prejuízo na escrita, prejuízo na matemática, né? Aqui entra então a disgrafia, gente do céu. Oi? Descalculia, isso, a da leitura, dislexia, isso, obrigada. Hoje eu tô com as palavras me faltando. Entram aqui, tá? Os transtornos específicos da aprendizagem. Os transtornos motores, tá? Que pode ser os do desenvolvimento da coordenação motora, os movimentos estereotipados e o transtorno de tiques, que também não são autismo, tá? E outros transtornos do neurodesenvolvimento que às vezes têm características de um e de outro e não se classificam nem em um e nem em outro. Tá? Bom, segundo o DSM-5, então, o diagnóstico do autismo possui 2 critérios maiores, quais sejam: critério A, prejuízo persistente na comunicação e nas habilidades sociais, e o critério B, padrões repetitivos e comportamentos e interesses restritos. Vou abrir um pouquinho para vocês entenderem, tá? Principais características do critério A. Ficou por cima ali, ficou desconfigurado. Então, déficits na reciprocidade socioemocional, déficits no comportamento comunicativo não verbal, então contato visual, linguagem corporal, compreensão e uso de gestos, tá? Que também são formas da gente se comunicar, né? E dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas, que é o fazer de conta, né? Ou em fazer amigos, e ausência de interesse pelos pares. Eles não se interessam pelas crianças, né, por outras crianças, tá? Falando em crianças agora, pensando num diagnóstico mais precoce, tá? Então, déficit na reciprocidade socioemocional é aquilo que eu falei, eles não conseguem identificar as emoções na cara do outro, né? Então, eles não conseguem entender quando a pessoa está sorrindo, porque está feliz, né? Ou porque está triste, chorando. Essa capacidade, isso é uma coisa que a gente desenvolve a partir de uma parte do cérebro ou de alguns tipos de neurônios chamados neurônios espelho. Tá? São neurônios que as pessoas neurotípicas desenvolvem, né? São emaranhados de neurônios que estão relacionados com essa reciprocidade socioemocional. A capacidade de a gente aprender olhando os outros e de antecipar, às vezes, até alguma atitude, né? Então, de saber que o outro, se eu falar tal coisa, o outro vai ficar triste ou vai ficar feliz, tá? Isso são neurônios espelhos que fazem. E as crianças com autismo nascem com uma deficiência nesta área, nestes neurônios. Então, é por isso que eles têm essa dificuldade de identificar. Para vocês verem, a gente fala em autismo na parte que a gente enxerga, no comportamento, mas isso está tão dentro da cabeça, né, no desenvolvimento neurológico, que a gente não se dá conta. Né? Então, por que ele não reconhece as emoções? Porque ele não tem empatia. Não, o cérebro dele não consegue reconhecer, o cérebro dele não foi desenvolvido para isso, né? Então, para a gente também tirar um pouquinho o estigma das coisas, né, que a gente percebe aí, tá? Então, esse é o critério A, são as questões sociocomunicativas, né? E o critério B, então, são as questões mais motoras de rotina, né? Então, as estereotipias, que a gente sempre lembra da estereotipia da mãozinha no lado do rosto, mas podem ser outras, pode ser correr, pode ser se arrojar sem motivo, correr sem motivo dentro de casa, né? Quando está muito emocionado, muito agitado, pular, né? Ou fazer um outro movimento, tá? Então, isso tudo são estereotipias. Também pode ter estereotipias, isso, né? O dedinho. Estereotipias vocais, né? Que a gente tem que diferenciar daí da ecolalia, tá?
Pode ser estereotipias mentais, tá muito nervoso, angustiado, começa mentalmente a contar de 0 a 100, tá? Isso também pode ser um tipo de estereotipia, tá? Só que é mais difícil de identificar, obviamente, né? A insistência na rotina e na inflexibilidade a mudanças, né, que a gente falou um pouquinho, alterações sensoriais significativas, como a hipo ou a hiperreatividade, né? E os interesses fixos e restritos com hiperfocos. Tá? Isso aqui a gente vê bastante também, né? Às vezes a criança tem um hiperfoco numa coisa que não tem função nenhuma. Toda criança passa por aquela fase de gostar muito de dinossauro, né? Depois muda, gosta muito da Peppa Pig, ou então de super-heróis, né? Eles vão mudando o hiperfoco, né? Mas a criança com autismo, ou o sujeito com autismo, assiste sempre o mesmo episódio da Peppa Pig, só assiste Peppa Pig, tá? Então é um hiperfoco. Tem uma colega que atendia uma criança, fez uma avaliação de uma criança, e era um menininho que tinha um hiperfoco no Godzilla. Então, quando ele vinha e começava a falar do Godzilla, não era assim, eu gosto do Godzilla, ele é legal, né, por isso, por aquilo, por aquilo. O primeiro filme do Godzilla foi filmado em nananana. O diretor do filme era o fulano, e isso acontecia tal e tal. Depois aconteceu não sei o quê. Sabe? Uma comunicação, uma fala sem sentido, que não produz uma comunicação porque não interessa, não produz um diálogo, vira um monólogo a respeito de um assunto que não interessa às outras pessoas, né? E aí, então, aqui, essa reguinha, só pra gente ter uma ideia, assim, né? Ela não é uma régua exata, mas como é que a gente classifica os graus do espectro, né? Então, nível 1 de apoio, nível 2 ou nível 3, tá? Antes era leve, moderado, grave, certo? Hoje não se usa mais essa classificação. E aí, então, o que quer dizer nível 1? Né? Em síntese, tá? É uma dificuldade leve, tá? Para as atividades de rotina, as atividades escolares, né? As atividades dentro de casa, tá? O de vida diária, tá? Pode ter um prejuízo maior na comunicação social, né? Que são características do próprio autismo, tá? O nível 2 já exige um pouquinho mais de apoio, né? Mais dificuldades na comunicação, tá? Dificuldade em lidar com mudanças, as questões da rotina da vida diária estão mais marcadas, né? E o nível 3 é aquele que exige um apoio muito substancial para todas as atividades de vida diária, na escola, em casa, tomar banho, escovar os dentes, comer, né? Então, uma criança que tem um prejuízo maior, um sujeito que tem um prejuízo maior e precisa de mais apoio, mais auxílio e supervisão para fazer as coisas, tá? Tem menos autonomia do que o nível 2 e do que o nível 1, tá? Tem perdas acentuadas, né, no funcionamento global, tá? E aí, qual é o primeiro passo, então, para a gente fazer uma avaliação no autismo? O que vocês acham? Conhecer o desenvolvimento típico, né? A gente nunca vai suspeitar que uma coisa está errada se a gente não sabe como ela tem que ser feita ou como ela tem que acontecer de forma normal, tá? Então, se tu sabe o que tem que acontecer, como é que é o desenvolvimento típico, tu vai identificar quando esse desenvolvimento não está ocorrendo desta forma. Por isso eu falei lá no começo da carteirinha, de conhecer os marcos do desenvolvimento, né? De a gente entender um pouquinho. A primeira coisa que eu faço quando chega uma família nova com um paciente com suspeita, independente da idade do paciente, eu sempre pergunto, tá, mas me conta então assim, como é que foi a gestação? Foi assim, foi assado, parto isso, parto aquilo, nasceu de tantas semanas, tal e tal. Às vezes as famílias não conseguem mais lembrar muito bem, mas assim, no geral, né? Tá, e aí, o desenvolvimento, mamou quando nasceu, né? Com que idade ele sentou? Começou a engatinhar, engatinhou, com que idade? Entende? Pra gente ir entendendo, assim, se os marcos foram sendo atingidos mais ou menos na idade certa. Dificilmente a família lembra, não, ele tinha 1 ano, 2 meses e 5 dias quando ele começou a caminhar de fato. Difícil, né? Óbvio que é difícil. Mas as pessoas conseguem mais ou menos identificar assim, não. Comparando com o primo, que tinha mais ou menos a mesma idade, ele atrasou um pouco, ele caminhou antes, né? Então, para a gente ir tendo também uma ideia, até pelas questões da própria gestação, se teve alguma intercorrência, alguma dificuldade, hospitalização, né?
Então, é aí que a gente começa, né? E depois que a gente conhece um pouquinho do desenvolvimento típico, né? Aí, a partir da anamnese, né? A gente começa os sinais desde o início do desenvolvimento, em todos os contextos, né? Ele interagia com os irmãos? Assim, com os irmãos, sim. Tá, e daí quando foi para a escola? Ah, não, na escola não. Né? Ele tinha 1 ano e meio, foi para a escola, não interagia com nenhuma criança, né? E quando vai numa festinha, ele brinca com as outras crianças? Não, ele só fica na minha volta ou ele tapa os ouvidinhos e sai de perto porque ele não aguenta o barulho, né? Então são coisas importantes, assim, pesquisadas fora do contexto familiar, porque às vezes é aquilo que a Suzy falou, né? Na escola acontece de um jeito, mas em casa os pais não identificam, porque a criança não é exposta a situações que vão mostrar aquelas alterações, né? Então, por isso, perguntar de outros contextos, em outras situações, como é que a criança se comporta, o que que acontece, de que forma ela reage, tá? Então, olhar essa criança de forma qualitativa, que é isso, né? Ver quais habilidades ela desenvolveu, quais habilidades ela não desenvolveu, o que está em atraso, né? O que que a gente consegue trabalhar aí para ajustar, né? E aí a gente usa alguns instrumentos para ver essa diferença entre o desenvolvimento típico, né, e o autismo, tá? Algumas escalas de triagem com indicadores, né? A mais conhecida, a mais difundida, que hoje está inclusive na lei, que tem que ser aplicada em crianças até 24 ou 30 meses, se eu não me engano, que é o MChat, né? Que está disponível na internet. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho dele, então, para vocês entenderem. Outras avaliações do desenvolvimento, sendo típico ou não, né? Algumas avaliações específicas do autismo, para diagnosticar, né? Confirmar um diagnóstico, ou então estabelecer os níveis de apoio que aquela pessoa precisa, né? Basicamente isso, tá? Isso é uma tentativa de a gente padronizar, né, o diagnóstico, tá? E aí a gente usa duas fontes principais de informação, que são a descrição dos pais, como eu falei antes, né, sobre o curso do desenvolvimento, os padrões de comportamento atuais. Eu sempre pergunto prévios e atuais, porque às vezes a criança perdeu habilidades, né? Ah, não, até 1 ano e meio ele falava várias coisas. E daí quando fez 2 anos e pouco ali, parou, não falou mais nada, regrediu o desenvolvimento. Também é um sinal importante, a gente precisa observar. Né? E as informações a partir da observação direta daquele sujeitinho, né? Então, no consultório, fica lá, vai brincando, né? Traz um brinquedo para a mãe, corre, briga, grita, chora. Isso tudo a gente vai observando enquanto vai conversando com os pais, né? Às vezes a Fran tem que ir lá na porta, né, Fran, para não deixar sair na porta, né? Mas a gente vai fazendo isso concomitantemente, né? De forma que a gente possa observar não só aquilo que os pais trazem, por isso é importante a criança estar junto, obviamente. Eu digo a criança, mas o paciente que a gente está suspeitando que possa ser autista, né? Até porque ele, quando for maiorzinho, vai poder dar algumas informações, né? Conforme eles vão crescendo e aprendendo a se expressar, eles vão dizer como é que eles se sentem, o que eles gostam de comer, por que eles não gostam de comer, por que isso, o que eles gostam de fazer, né? É importante ouvir o paciente também, né? E aqui eu botei a descrição dos pais, mas aí agora, o que a Suzy falou, eu fiquei pensando, eu vou mudar esse slide e botar a descrição dos pais, o parecer da escola, né? Outros cuidadores, porque às vezes quem cuida não é o pai e a mãe, é a tata, né? Ou é uma avó, ou é uma tia, uma comadre, uma madrinha, né? Então são pessoas que podem nos trazer informações importantes a respeito daquele paciente, tá? Então, aqui tem algumas possibilidades, eu estou terminando, tá, pessoal? Algumas possibilidades, mais ou menos, de testes que a gente usa, né? Então, pela cartilha do Ministério da Saúde, as indicações são o MChat-R e o IRD, que é um inventário de desenvolvimento infantil, tá? E aí tem outros, né? Que a gente tem alguns validados no Brasil, outros que ainda não são validados no Brasil, mas que são todas possibilidades de se usar. Ninguém tem que saber todos, né? As pessoas aprendem alguns, se especializam naqueles e aplicam aqueles, então quem vai aplicar tem que saber o que está fazendo, então é importante usar aquilo que sabe fazer, tá? E a maior parte deles não é um teste diagnóstico de autismo, eles nos dão indicativos, né, ou nos ajudam a classificar graus de apoio, níveis de apoio, né, ou fragilidades na educação,
né, na comunicação, outras áreas que vão estar associadas, tá? Então, o MChat, né, como eu falei, ele é um instrumento validado para ser usado no Brasil e é de uso livre por profissionais da saúde em nível superior, tá? Então, esse é para ser aplicado nos postos de saúde, certo? 23 perguntas, tá? Para crianças de 18 a 24 meses, os muito pequenos ainda não vão conseguir, tem algumas respostas ali que não vão ser possíveis de ser dadas, e maiores do que isso, o desenvolvimento talvez já tenha suprido aquelas necessidades, tá? Quem responde são normalmente os pais, a resposta é simples, sim ou não, tá? E ele vai indicar a presença de comportamentos conhecidos como sinais precoces de autismo, engajamento social, contato visual, imitação, brincadeira repetitiva de faz de conta, tá? E o uso dos comunicação social para atenção, tá? Então aqui eu botei só as primeiras 11 perguntas, fiz um print da tela, só para vocês entenderem como é que funciona. Então a gente faz o seguinte, pergunta para o pai ou a mãe, né? Teu filho gosta de se balançar, de pular no teu joelho, brincar de cavalinho? Sim ou não? Ele fez uma ou duas vezes, então é não. Não é uma coisa que ele faz sempre que ele repita, foi uma vez que ele fez, tá? Seu filho demonstra interesse por outras crianças? Sim, na escola ele procura as outras crianças para brincar. Então é sim. Né? E assim a gente vai respondendo. Gosta de subir nas coisas, em escadas ou em móveis? Gosta de brincar de esconder o rosto ou de pique-esconde? Né? Aquela coisa assim, cadê o neném? Achou? Né? Coisinhas pequenas e bobas que a gente faz em casa com as crianças, às vezes não se dá conta. Já brincou de fazer conta, como fazer de conta que está falando no telefone, ou cuidando de uma bonequinha, dando de comer para a boneca, dar banho, trocar fraldinha? Já usou o dedo dele para indicar ou apontar alguma coisa, né? Tipo assim, bolacha. Né? Ele não precisa falar, mas ele está mostrando o pote de bolacha, tu sabe que é aquilo que ele quer. Né? Ou para mostrar interesse em alguma coisa, tá? Se ele consegue brincar de forma correta com os brinquedos sem ficar botando na boca, né? Ou usando de forma diferente, por exemplo, o carrinho, né? Andar numa pista, né? Ou se ele só vira o carrinho e fica mexendo na rodinha, ou se ele deita no chão e só fica empurrando para frente, para trás, olhando a rodinha, tá? Ou se ele monta os bloquinhos, né? Consegue empilhar os bloquinhos, tá? Então, assim, essas são as perguntas que a gente faz pelo MChat. Isso aqui tem que ser feito na atenção básica, tá? Tá no posto de saúde. Né? Segundo o Ministério da Saúde, inclusive, isso está numa das atribuições da atenção básica, acho que, se não me engano, é no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Pode estar disponível, inclusive, no CIMOS para os profissionais acessarem. Lá em Juiz a gente tinha feito isso. Tá? Para pontuar. Pontuou, olha aqui, deu 3, mas deu 2 em itens críticos. Então, quem sabe, pode ser que tenha um atraso no desenvolvimento importante a gente encaminhar ou olhar, né, dar uma pesquisadinha melhor, tá? Repetir. O MChat-R, tá? Que é também a mesma coisa, né, para consultas de rotina, tá? Apesar de que é uma alta taxa de falsos positivos, mas a gente precisa fazer. É melhor que tenha um falso positivo, porque daí tu olha para aquela criança, investiga e diz, não, realmente não era, foi um falso positivo, do que tu deixar passar batido uma coisa que pode ser melhorada, né? Então, como eu disse, né, um número significativo não vai ser diagnosticado, tá? Mas as crianças podem ter um risco elevado para outros transtornos do desenvolvimento, tá? Então, fazer o MChat-R também é uma forma de triar outros transtornos do desenvolvimento, não só a questão do autismo, tá? Aqui, só para entender como é que pontua, né? A maior parte das respostas é não, indicam risco aumentado de autismo, mas tem algumas que é sim. Então, isso aqui é só para a gente saber que o risco baixo é a pontuação menor, pontuação maior, risco maior, tá? Eu faço isso no consultório com crianças menores, normalmente, para a gente ter uma ideia, até dar uma base para a equipe que vai fazer seguir a avaliação, né? Então aqui é o segmento, né, que tu vai repetir o MChat. Então isso aqui também é uma coisa mais, aqui tem algumas perguntas daí só para entender a diferença desse MChat RF do MChat normal, aquele que faz no posto, né? As respostas, elas têm um algoritmo, né? E aí a gente pode ter falha ou passa. Quando falha, indica que precisa fazer uma avaliação melhor. Quando passa
quer dizer, não pontuou naquela questão, né? Depois tu faz uma tabelinha, tá? Então, né, as perguntas são bem simples. Se você apontar para qualquer coisa do outro lado do cômodo, o fulaninho olha para o que você está apontando? Se sim, por favor, me dê um exemplo de como ele responde se você apontar para algo. Daí o pai diz, eu aponto para a garrafa d'água em cima da mesa e ele olha. Beleza. Né? Então, tu faz outros passos. E se não, né, então ele ignora o pai e a mãe, ele olha para o outro lado, né, ele olha só para o dedo, não olha para o objeto, então indica falha, tá? Você comentou que já se perguntou se o fulaninho seria surdo. O que levou você a pensar sobre isso? Ele, por exemplo, ignora frequentemente os sons, ignora frequentemente as pessoas, então tu chama e ele não responde, né? Então tu dá exemplos para o pai e a mãe entenderem e pede para eles te darem exemplo de como aquela resposta é sim ou não, tá? E uma outra escala que a gente usa, eu estou falando dessas que a gente usa mais ali no Centro Acolher, né, para vocês entenderem um pouquinho, tem outras ainda que são aplicadas, tem o ATA também que as gurias aplicam, mas o CARS, então, é uma escala de classificação do autismo infantil, tá? Em 2007 foi validada para uso no Brasil, é importante isso, a validação para uso no Brasil, tá? Porque tem muita escala que é validada para uso nos Estados Unidos ou na Europa, que não é validada no Brasil, aí as perguntas às vezes não se encaixam muito bem na nossa realidade, tá? Então, é baseada na observação das seguintes dimensões, quais sejam: desenvolvimento social, em relação às pessoas, objetos e acontecimentos, distúrbios da linguagem e habilidades cognitivas, início precoce do transtorno antes dos 30 meses, né? Então as características têm que estar presentes antes dos 30 meses, que é 2 anos e meio, né? É um instrumento de observação de comportamento, tá? E tem 15 itens, sendo que cada um deles é pontuado num contínuo, depois eu vou mostrar uma fotinho, né? Variando de normal para gravemente anormal, tá? Então, quando a criança pontua mais de 30 no CARS, numa escala que varia de 15 a 60, tem uma indicação de autismo, tá? Então, essa é uma foto do CARS, né? Então, relacionamento interpessoal, como é que a gente vê? Pontua 1 se sem evidências de dificuldade ou anormalidade, o comportamento da criança é apropriado para a idade, alguma timidez, inquietação ou prejuízo pode ser observado, mas não a um nível atípico quando comparado com outras da mesma idade. 1,5 ponto ou 2 pontos quando o grau é leve, tá? Leve de anormalidade, né? Então, o CARS é pontuado assim, a gente tem 15 itens, cada um é pontuado de 1 a 4, isso, de 1 a 4, mostrando sem evidência da normalidade, anormalidade leve, moderada ou grave, tá? Isso aqui também a gente acha na internet, apesar que o CARS tem direitos autorais, tá? Bom, beleza, até aqui falamos de diagnóstico, ficou claro? Deu para entender que é muito mais complexo do que só a gente observar, né, a criança correndo no pátio, né? Então, tem toda uma ciência por trás disso. É importante a gente entender isso, né? Porque, mas ele tinha todas as características. Chegou lá no Centro Acolher, fez a avaliação e a equipe diz que não é autista. Tiraram da onde isso? Né? Então, assim, para vocês entenderem, é daqui que sai, né? Tá? Bem embasado, né? Tá? E aí, tá, beleza, tem diagnóstico de autismo, e agora? O que a gente faz? Além de comunicar aos pais, de acolher o luto, mostrar as potencialidades da criança, né? Não, olha, ele tem essa dificuldade, mas ele tem essa potencialidade, né? Isso não é só lá na saúde, é na escola também, né? A gente poder mostrar para os pais que, bom, não é o filho que eles sonharam, aquela criança perfeita, mas é o filho que eles têm e é o filho que eles sempre tiveram. O diagnóstico de autismo não vai mudar o filho deles, vai mudar só a forma como eles vão ter que trabalhar algumas coisas com a criança, né? Porque às vezes parece que, bom, morreu aquele filho e nasceu outro com autismo. Não é isso, é a mesma criança. A gente só tem que mostrar para eles que, bom, então, a partir de agora a gente tem que fazer algumas coisas diferentes para que ele tenha uma melhor qualidade de vida no futuro, né? E aí, a intervenção da equipe multiprofissional, neurologista, psiquiatra infantil, neuropediatra, né? Nem todas as crianças vão precisar de todos esses profissionais. Algumas vão precisar de mais, outras vão precisar de menos, outras não vão precisar de nenhum profissional, né? Tendo uma questão cognitiva mais preservada,
né, tendo um bom engajamento na sala de aula, ou nas relações sociais, na família, talvez não precise de um acompanhamento terapêutico prolongado. Às vezes questões pontuais vão ser trabalhadas e beleza, né, foi bem. Tá? Outros vão precisar de vários profissionais, tá? Fono, psicopedagogo, nutricionista, TO, fisioterapeuta, assistente social, educador físico e por aí vai, né? Outros profissionais que podem estar engajados. Não botei aqui, tá ali psicólogo, né? Alguns vão precisar de medicação, alguns, não todos, né? Para ajudar na questão do comportamento, mas a questão do comportamento vai muito de como a gente identifica o comportamento disfuncional, né? Por que aquela criança tem crises? Então a gente faz fazendo aqui um spoiler de aba, né? Uma análise do comportamento. Teve uma crise, então vamos sentar e vamos pensar qual foi o antecedente daquela crise. Aconteceu uma situação lá de disputa por um brinquedo. Tá, aí o que aconteceu? A criança teve uma crise. E daí o que aconteceu depois da crise? Daí a criança recebeu, pegou o brinquedo, né? Ou então, enfim, outras situações. Fazer uma avaliação para ver se esse comportamento tem uma função ou não tem. E aí, a partir disso, a gente pensa em medicar ou não, né? Então, as condutas vão depender da intensidade do distúrbio, da idade da criança, tá? E tem que ser decidido em conjunto com a família. Não adianta eu indicar 50 terapias e a família dizer, não, eu não quero. Não quero porque eu trabalho, não tenho como levar, não tem quem ajude, né? Então, vamos ver o que é prioridade, então. Nesse momento, a prioridade é fazer TO e fono. Depois que passou, a gente se organizou, beleza, então vamos ver o que precisa, né? E a gente vai fazendo essa... Porque também é cansativo, né? É desgastante para a família, ter que levar em 45 terapias, tá? A gente tem que entender, a criança também tem que ser criança, né? Ela tem que poder estar em outros espaços, socializar, tá? E aqui, voltando de novo, que a Suzy falou, né, a importância do diálogo entre as diferentes instituições que atendem a pessoa e a família, a própria família, o serviço de saúde, educação, assistência social, né, haver um diálogo no sentido de todos trabalharem em prol daquele sujeito, né, todo mundo está querendo o melhor para aquela pessoa, né. Então, aqui, né, pensando na estimulação precoce, por isso da questão de fazer um diagnóstico precoce, quanto antes essa criança for diagnosticada, ou pelo menos for identificadas suas dificuldades, a gente começa a intervir, tá? Tratamento padrão ouro para o autismo é a estimulação precoce, que acontece até os 3 anos, né? Isso quer dizer que depois dos 3 anos não tem benefício? Não, foi isso que eu disse. Quer dizer que o melhor período de desenvolvimento é até os 3 anos. A partir dos 3 anos ele tem benefício, mas ele fica mais limitado, tá? Então, a estimulação precoce tem o objetivo de aumentar o potencial do desenvolvimento social e da comunicação da criança, protege o funcionamento intelectual, reduzindo danos no futuro, melhora a qualidade de vida, dirige as competências para a autonomia daquele sujeito. Pensando que essa criança um dia vai virar um adolescente, vai virar um adulto, e ela tem que ter a maior autonomia possível para ter uma vida melhor, para ela e para as pessoas que vão cuidar dela se for necessário no futuro, né? E a questão, né, de melhorar os vínculos, tá? De manter os vínculos, né? Pensando que esse quebra-cabeças no meio aí é a pessoa com autismo, né? Todas essas outras palavrinhas ao redor são as pessoas com quem ele vai fazer vínculos, com a família, né? Com ele mesmo, obviamente, com a comunidade, tá? Com os centros que atendem, aqui eu botei a Paz, Ser e CAPS, que é o que a gente tem lá em Juí, assistência social, a rede, né, a educação, a própria saúde, tá? Então, essas pessoas têm que fortalecer vínculos com o autista e fortalecer vínculos entre elas para que a rede funcione melhor, tá? Aqui está dentro da cartilha do Ministério, da linha de cuidado, né, um fluxograma, assim, para a gente... Isso aqui vocês não precisam, né, se fixar muito, mas assim... Então, as equipes de saúde, os educadores, os familiares vão suspeitar, vão encaminhar para uma avaliação diagnóstica, né? Se o diagnóstico se confirmar, então a gente faz um PTS de inclusão, né? Plano terapêutico singular do tratamento dessa pessoa. Se o diagnóstico não for conclusivo, né? Então se acompanha ou se pensa em outros diagnósticos, tá? Um fluxograma bem básico, só para a gente entender um pouquinho dessa
de como funciona isso, tá? E o Ministério da Saúde tem essas diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Que está disponível na internet, e aqui tem toda a linha de cuidado da pessoa com transtorno do espectro autista, que pode ser acessado por qualquer um, para a gente entender como é que funciona isso, tá? Quem é que tem as responsabilidades, onde é que estão essas pessoas, né? Tá?